Hoje eu ia gravar um vídeo falando sobre a minha tese de Bitcoin a 10K no próximo ciclo de baixa, porém, a gente tem o dia em queda, não uma queda muito expressiva, uma queda de 1 a 2% aproximadamente no Bitcoin e de 3% nas altcoins. Sei que isso preocupa algumas pessoas por criar expectativa de continuação de valorização. Depois a gente tem uma pequena correção, nos traz momentos passados onde a gente teve valorização e depois grandes quedas. Então, hoje eu vou passar aqui para você o que devemos nos preocupar nesse momento, o que trouxe a queda para o dia de hoje, e também o que me mantém bullish para a última alta do Bitcoin que aconteceu ontem e o porquê eu acredito que essa queda vai converter em grande valorização para Bitcoin para o decorrer dessa semana e das próximas semanas, tá bom? Vou passar sobre tudo isso e falar um pouco sobre altcoins também, porque a gente precisa estar acompanhando a altcoin nesse momento, como passei para vocês no vídeo de ontem. Mas primeiro eu quero passar aqui para você o que trouxe essa queda de Bitcoin para o dia de hoje. Nada mais foi do que a preocupação com uma movimentação de 48 mil Bitcoins da Mt. Gox. A Mt. Gox mandou aqui para essa carteira aproximadamente 48 mil Bitcoins, que dá em torno de 3 bilhões de dólares. A Mt. Gox começando a movimentar Bitcoins nesse momento nos traz preocupação de acontecer a mesma coisa que acontecia com a Alemanha, que começou a vender os Bitcoins de forma desenfreada todos os dias, trazendo uma pressão vendedora para o Bitcoin, onde o Bitcoin chegou a 54 mil dólares por unidade. Então, quando a Mt. Gox começa a se movimentar, isso nos traz esse reflexo de que pode acontecer, então algumas pessoas já se antecipam despejando ou vendendo parte das suas posições em Bitcoin. Por esse motivo que a gente tem a queda ali de aproximadamente 2% por dia de hoje, tá bom? É algo para a gente se preocupar? Sim, precisamos nos preocupar com isso daqui, porque se a Mt. Gox começa a despejar de forma desenfreada ou mandar bitcoins para os seus credores de forma desenfreada, vai trazer uma pressão não necessariamente dos credores, mas também das pessoas que vai ficar com medo. A gente pode ter um pânico no mercado trazendo o Bitcoin a uma correção de 3, 4, 5, 6% aí no dia, tá bom? Então, a gente vai acompanhar isso daqui, mas a princípio foi movimentações grandes, só que não para muitas pessoas, foi movimentações aqui para uma carteira desconhecida. Eu não sei se é uma carteira da própria Mt. Gox, se é de algum credor grande, que eles mandaram 48 mil bitcoins, se é uma carteira de distribuição, nesse momento a gente não sabe. Eu não sei, tá bom? Mas houve a movimentação, o que traz preocupação. Só que quando a gente vai observar o gráfico, é super importante a gente observar o que está acontecendo, a parte técnica por trás, a parte fundamental por trás, mas o gráfico ele vai nos contar uma história no qual pode mostrar para a gente o interesse onde que estão as regiões de interesse comprador ou região de interesse vendedor. Por exemplo, observando aqui no gráfico semanal, a gente tem nesse momento o rompimento de 61, que é um rompimento importante, trazendo o Bitcoin aqui para 64, aproximadamente 65, bem próximo de 65 mil, onde a gente tem interesse comprador a partir de então nessas regiões inferiores aqui, de 62 a 61, isso observando no gráfico semanal. Quando a gente vai observar no gráfico mensal, o que é ainda mais interessante, é importante a gente observar que no gráfico mensal, o Bitcoin está segurando em região de suporte. Essa queda até 64 foi só um momento de busca de liquidez e para tirar as pessoas do mercado que estavam acreditando em alta infinita, tirou todo mundo nesse momento e logo depois o preço voltou. Isso com notícias, isso com informações ruins para o mercado, com o despejo ali de Alemanha, mas logo depois veja o que aconteceu. Foram absorvidas todas as vendas, então a gente tem o preço voltando, absorvendo tudo e ainda no positivo, isso observando o gráfico mensal. Isso significa que a gente tem uma absorção aqui embaixo, mostrando que essa região de 61 é uma região de suporte muito forte no mensal, o que é um gráfico majoritário para semanal, para diário, para 4 horas, para 1 hora e todas as horas subjacentes. Isso significa também que, nesse momento, se houver mais queda, 61 vai ser uma região de grande interesse comprador. Então, por mais que a gente tenha essas movimentações, por mais que a gente tenha esses momentos de queda aqui para Bitcoin, vai ter interesse comprador em 61 a 65.
Quando a gente pega a projeção, acredita-se que aqui a gente pode estar vendo a formação de uma bandeira no gráfico mensal. Se de fato isso estiver acontecendo, acredita-se que a gente pode ter a projeção desse mastro. E a projeção desse mastro está em aproximadamente 160 mil dólares por unidade, onde eu acredito que vai ser o topo máximo ou o topo macro para Bitcoin, a resistência macro para Bitcoin, para daí o preço começar a voltar. Isso lá para fevereiro, janeiro de 2025, tá bom? Mas quando eu venho para um time menor, para observar padrões que confirme que isso está formando e que se o preço voltar de fato para 61 ele vai segurar, a gente pode observar no gráfico diário, onde a gente tem a possibilidade de uma formação de ombro-cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão, ou seja, se a gente vem em uma microtendência de baixa, para que a gente esteja uma reversão, precisamos de uma formação de um fundo duplo, um ombro-cabeça, ombro invertido, um padrão que nos mostre interesse comprador crescente para que a gente tenha essa inversão de microtendência, que é uma microtendência em baixa para uma microtendência em alta. Se a gente tem tendência em alta no semanal e no mensal, a gente pode ter uma microtendência no diário, no 4 horas e numa hora de baixa. Então, se inverte a microtendência, passa a ser uma microtendência de alta, a gente tem em todos os times uma tendência de alta para Bitcoin que pode ajudar a impulsionar o preço do Bitcoin, tá bom? Então, aqui, observando no gráfico diário, eu observo que 61 a 62 também é uma região de suporte que o preço do Bitcoin pode voltar e vai voltar ou pode voltar para formar esse padrão para continuar subindo, tá bom? Então, está em 63, 64 aproximadamente, mas pode voltar para 61. Vai ser crucial observarmos o preço do Bitcoin segurando nessa região e logo depois voltando a subir. Não vai ser interessante a gente ver o preço do Bitcoin enrolando aqui por 1, 2, 3 dias nessa região, porque ele vai estar forçando o suporte e se está forçando o suporte ele pode romper, tá bom? Então, se ele vier para 61 a 62, é importante ele já formar aqui no 4 horas ou numa hora um padrão de reversão e já voltar a subir. Se isso acontecer, a gente vai ter o Bitcoin voltando para 69 mil dólares por unidade. Eu estou falando que se o Bitcoin voltar para 61 e depois passar a subir, a gente pode ter Bitcoin a 69 para o decorrer dessa semana ou já da próxima semana, tá bom? Então, nesse momento, tá tranquilo aqui na minha visão sobre referente à queda. Se cair um pouco mais, até o momento está tranquilo. Tá bom? Essa queda que aconteceu para o dia de hoje, voltando aqui para 62, foi uma queda que aconteceu por conta da movimentação da Mt. Gox. Vamos acompanhar, porque essa Mt. Gox do nada começa a despejar. Obviamente, nada dessa análise aqui vai fazer sentido e o preço vai cair. Mas se mantém da forma que está, a Mt. Gox fazendo uma movimentação ou outra no mês ou na semana, a gente vai ter a continuação do preço, porque isso não vai impactar diretamente no gráfico, no preço do Bitcoin. A gente não tem venda a mercado como foi com a Alemanha despejando de fato pressão vendedora vindo da Alemanha e pressão vendedora vindo das pessoas que estavam com medo de uma grande queda. Então a gente tem uma pressão vendedora constante e contínua. No caso da Mt. Gox, até o momento a gente não tem pressão vendedora da Mt. Gox. É apenas o medo das pessoas para uma possibilidade de venda da Mt. Gox, ainda é possibilidade, tá bom? Então, por mais que a gente tenha queda, do nada ele pode reverter, romper aqui 65 e ir para 69. Então, até o momento, tá tranquilo, na minha opinião. Outra coisa muito importante e que eu sempre passo para vocês observarem é volume. Se a gente teve o preço subindo nos últimos 2, 3, 4 dias, é importante essa valorização confluir com aumento de volume. Porque se a gente tem preço subindo e o volume não sobe, pessoal, é importante, é crucial observar isso, porque vai mostrar que essa valorização não foi por pressão compradora, foi pelo simples fato de que os vendedores estão manipulando o preço, estão parando de operar, parando de comprar, para oferecer uma pressão vendedora grande ao chegar em uma resistência mais próxima. Chegou uma resistência próxima, os vendedores vão lá e agridem o book, levando o preço
para baixo, para as regiões mais baixas, rompendo até regiões de fundo. Isso é conhecido como bull trap ou armadilha de urso. Então, se a gente tem valorização, como a gente teve nos últimos 3, 4 dias, precisamos de confluência com volume, mostrando que a valorização foi por pressão compradora. E quando a gente observa o volume ele está subindo de forma constante e contínua. No final de semana, tinha falado para vocês que estava gostando de ver o volume segurando em 20, 17 bilhões. Depois a gente foi para 21, 22, depois a gente foi para 27, 28, depois a gente foi para 30, 32, depois a gente foi para 40 e agora a gente tem o preço chegando ali e segurando em aproximadamente 40, 41 bilhões. Isso é importante porque a gente está vendo o preço subir e o volume subir junto, mostrando que a gente tem pressão compradora entrando cada vez mais e mais pessoas interessadas em negociar o Bitcoin, o que é importante. Se a gente quer ver valorização, a gente precisa de pessoas comprando, tá bom? E nesse momento é uma observação que eu estou fazendo aqui no Bitcoin também e mostra para mim que a queda de hoje pode ser uma queda que pode sim levar Bitcoin para 61, 62, ainda pode cair um pouco mais. Porém, segurando lá 61 a 62, a gente ainda está positivo no diário, positivo no semanal, positivo no mensal. E estando positivo nesses times, ou seja, em uma formação interessante, é esse o positivo que eu quero falar, tá? Não necessariamente no gráfico ali no verdinho ou no vermelho. Positivo eu quero dizer que em uma formação interessante, que pode haver uma continuação logo em seguida. E essa continuação pode levar o preço para 69. 69 vai ser uma região de resistência. O preço pode segurar ali porque a gente tem uma formação de bandeira nesse momento, isso observando o gráfico diário e o gráfico semanal. E com isso, ele pode voltar um pouco para romper lá na frente. E esse rompimento vai trazer o Bitcoin para 90 mil dólares por unidade a partir dos próximos meses. Eu estou falando de agosto, setembro, tá bom? Então, é isso que eu estou observando aqui para Bitcoin e ainda estou tranquilo com essa queda. A gente tem as altcoins caindo mais que o Bitcoin, porque o Bitcoin começou a ganhar um pouco de dominância, tá? O Bitcoin veio subindo, ganhando dominância, o que não é bom para as altcoins. Porque se a gente tem um dia como hoje, caindo de 1 a 2%, a gente vai ter também as altcoins caindo, só que caindo em uma proporção maior. Como, por exemplo, o DOT, caindo aqui de 3 a 4% para o dia de hoje. O DOT eu acredito que está bem interessante, tá bom? Para quem quer montar posição em DOT, para quem quer ter um pouco de DOT em carteira, eu tenho, tá? Nada disso é recomendação de investimento. Eu estou falando aqui para você o que eu estou fazendo, tá bom? E o que eu estou fazendo nesse momento é montando posição em DOT e comprando um pouco para montagem de carteira, acreditando que a partir do rompimento de 6,50, podemos ter o DOT a 7, rompendo 7, a gente pode ter o DOT a 11, rompendo 11, a gente pode ter o DOT a 20, 24 e assim sucessivamente até buscar 60 dólares por unidade, tá bom? O Ethereum está interessante também, na minha opinião. O Ethereum teve uma valorização bem expressiva para o dia de ontem. Temos a possibilidade de a qualquer momento ser aprovado o S1 e começar a negociação de Ethereum. E quando isso acontecer, a gente pode ter um pump, como aconteceu nesse dia aqui. E depois que acontecer esse pump, que pode trazer o Ethereum para alta máxima histórica em 4.700 ou 5.000 dólares por unidade, o Ethereum pode começar a corrigir com o despejo da Grayscale, como aconteceu com o Bitcoin. Então, com essa correção de despejo, em algum momento ele vai encontrar um fundo, vai encontrar um suporte macro e as pessoas que têm interesse em vender ETF, em vender ali as suas reservas em Bitcoin, vai começar a estancar e depois vai passar a subir com a continuação do bull market. Ou seja, no momento que estiver caindo, vai encostar em um suporte, eu acredito que ele pode romper a alta máxima histórica, formar suporte em alta máxima histórica, ficar enrolando nessa região, para depois a gente ter a continuação do bull market e daí a gente tem a alta desenfreada até a resistência macro. Tá bom? Então, as altcoins é o que a gente precisa estar observando nesse momento como oportunidade, mas não deixando de observar o Bitcoin e essas regiões que mostrei aqui para vocês no Bitcoin também, tá bom? Se o Bitcoin não voltar lá em 61, 62, ele simplesmente romper aqui 65, ele já vai direto para 69. E é isso que eu estou observando, é isso que você precisa ficar de olho aí para o dia de hoje e para o decorrer dessa semana, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.